Olha, se o café virou o melhor amigo e aquela pergunta, meu Deus, será que um dia eu volto a dormir não sai da cabeça, este papo é para quem está passando por isso. O sono do bebê, a gente sabe, parece um quebra-cabeça impossível, né? Mas hoje vamos tentar juntar essas peças com estratégias práticas e o mais importante, com a certeza no coração de que sim, essa fase vai passar. É isso mesmo. É uma verdadeira montanha-russa, não é? Aquela subida lenta de expectativa quando o bebê parece que finalmente dormiu, e aí a queda livre, quando ele acorda 5 minutos depois, e a alegria, aquela euforia pura, quando se consegue emendar algumas horas de sono. É um carrossel de emoções e exaustão, e olha, é super normal se sentir assim. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, uma coisa precisa ficar muito clara. Aqui não tem receita de bolo, tá? Isso aqui é um cardápio de opções, não um manual de regras. O objetivo é que cada família encontre os ingredientes que funcionam para o seu bebê, que é único, sem pressão nenhuma, sem julgamento. Então vamos lá. Seção 1. A base de tudo. O recém-nascido, de 0 a 3 meses. Para a gente resolver o como, primeiro a gente precisa entender o porquê. Mergulhar um pouquinho na ciência do sono dos pequenininhos é o que vai dar a chave para a gente encontrar mais paz nessas noites longas. E aqui está um dos grandes cliques, sabe? Aquele momento, ahá! Ciclos de sono curtos. Recém-nascidos têm ciclos de 50, 60 minutos. E eles passam muito mais tempo em sono ativo, o sono REM. Eles precisam de ajuda para emendar um ciclo no outro. Então, quando um ciclo acaba, o que acontece? Eles despertam. Não é manha, não é problema, é a biologia deles funcionando, simples assim. Então, qual que é o foco nos primeiros 3 meses? Duas palavras: sobrevivência e vínculo. É isso. Cada vez que se responde ao choro, que se dá colo, que se alimenta, não se está estragando ou criando maus hábitos. Pelo contrário, está se construindo a coisa mais importante que existe: uma base sólida de segurança e confiança. Ok, vamos para a seção 2, ambiente e rotina, os nossos grandes aliados. Agora a gente vai falar das ferramentas mais poderosas que você tem em mãos. Criar um ambiente certo e uma rotina previsível, nossa, pode ser um divisor de águas. Vamos montar o cenário perfeito para o sono. Pensa assim, num passo a passo. Primeiro, escuridão total. Breu mesmo, tipo uma caverna. Isso avisa o cérebro para produzir melatonina. Segundo, ruído branco, aquele som contínuo que lembra útero, sabe? Ajuda a abafar os barulhos da casa. Terceiro, temperatura fresca, ali entre 20 e 22 graus. E o mais importante de tudo, segurança. O berço tem que estar vazio, só com o bebê e um colchão firme. E a rotina de boa noite? O segredo aqui não são os passos exatos, mas a consistência. A repetição dessa sequência, todo santo dia, na mesma ordem, funciona como um gatilho para o cérebro do bebê. É um sinal claro de que, opa, tá na hora de dormir. Isso nos leva a um ponto super importante: ensinar a diferença entre dia e noite. É crucial ajudar o relógio biológico deles a se ajustar. De dia, vida normal. Luz natural, sons da casa, muita interação. À noite, o oposto completo. Ambiente escurrinho, silencioso, monótono. Até as mamadas são mais quietinhas, com o mínimo de estímulo possível. Beleza, vamos para a seção 3, navegando pelas fases do sono. Porque é isso, né? O sono não é uma coisa estático, ele muda, ele evolui. Entender o que vem pela frente já nos prepara para lidar com tudo de um jeito mais confiante. Ah, a famosa regressão dos 4 meses. Mas a grande revelação não é uma regressão, é uma progressão, é um salto de desenvolvimento. O cérebro do bebê amadurece e os ciclos de sono ficam mais parecidos com os de um adulto. O desafio? Eles agora acordam de forma mais consciente entre os ciclos e precisam de ajuda para aprender a adormecer de novo. E aí vem a pergunta de $1.000.000, né? Tá, se o padrão de sono mudou para sempre, qual é a estratégia agora? O que a gente faz? A resposta cabe em uma só palavra: consistência. Aquela rotina que se começou a construir lá atrás, agora ela vira o pilar fundamental. É um momento de, com muita gentileza e paciência, ajudar o bebê a desenvolver a habilidade de voltar a adormecer por conta própria. E aí, quando se acha que uma fase foi dominada, o jogo vira de novo. Com bebês maiores, de 6 a 12 meses, surgem outros desafios. A ansiedade de separação, eles querendo treinar e engatinhar no berço às 3 da manhã, o impacto da introdução alimentar. Só de saber que esses desafios são normais e esperados, já é metade da batalha. Certo, seção 4, estratégias para adormecer.
Agora vamos falar de métodos. E aqui é muito importante frisar que essa é uma escolha extremamente pessoal. Não existe certo ou errado, ok? Existe o que se alinha com os valores e o instinto de cada família. De modo geral, as abordagens se dividem em duas grandes filosofias. Os métodos gentis, como o método da cadeira, onde quem cuida fica no quarto e vai se afastando aos pouquinhos, noite após noite. Do outro lado, os métodos de choro controlado, como o método Ferber, que envolve verificar o bebê em intervalos de tempo que vão aumentando. A escolha é profundamente pessoal. E que tal a gente quebrar alguns mitos? Mito número 1. Cereal na mamadeira ajuda a dormir. Falso. Não tem evidência sólida disso. Mito número 2. Deixar chorar é a única forma de ensinar a dormir. Absolutamente falso. Existem inúmeros métodos gentis e respeitosos. A grande verdade universal: cada bebê é único. Agora, uma parte muitas vezes esquecida, mas que é, nossa, absolutamente crucial. A seção 5 é sobre cuidar de quem cuida, porque não dá para servir água de um copo vazio, né? Essas dicas valem ouro, de verdade. Dividir a noite em turnos, ignorar a louça e dormir quando o bebê dorme, e talvez a mais difícil de todas, não só pedir ajuda, mas também aceitá-la. E conversar com outras famílias, criar essa rede de apoio, faz toda a diferença. E, por favor, guardem esta mensagem. Se a situação parecer insustentável, procurar ajuda profissional não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de imensa força e um investimento no bem-estar de toda a família. Bom, chegamos na nossa reta final. Seção 6, as dicas de ouro. Vamos resumir tudo o que a gente conversou aqui nos pontos mais importantes, aqueles fáceis de lembrar. Se houvesse só uma imagem para levar desse nosso papo, seria esta. Reparem nos pilares: rotina, ambiente e consistência. Lembrem-se de aprender os sinais do bebê e de cuidar de quem cuida. E, acima de tudo, confiem nos instintos, não comparem percursos e respirem fundo com o mantra: isso também vai passar. É uma frase que se ouve muito, mas que só se entende de verdade mais tarde. No meio do nevoeiro do cansaço, parece que as noites nunca mais acabam. Mas, em retrospectiva, se percebe como esse período, embora intenso, é incrivelmente fugaz. E para terminar, a mensagem mais importante de todas. No meio do caos, da incerteza e do cansaço, é crucial lembrar: quem cuida de um bebê está fazendo um trabalho incrível. Confiem no processo, confiem nos seus instintos e, acima de tudo, sejam gentis consigo mesmos.